Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, rogando a Ele que enche os nossos corações de sabedoria e esperança, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos refletir sobre um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item que trata sobre não acrediteis em todos os espíritos. Kardec inicia com uma citação da primeira epístola de São João, do capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se erguerão no mundo. São João já havia nos alertado naquela circunstância que haveriam falsos profetas, que haveriam pessoas que trariam mensagens ditas em nome de Deus, mas que não seriam mensagens enviadas por Deus. Isso faz a gente pensar sobre a avalanche de mensagens psicografadas que temos recebido nos últimos tempos. Qual que é a nossa responsabilidade como médium diante das cartas que recebemos? Qual deve ser a nossa postura como pessoa comum, não é? Diante das mensagens que chegam até nós. Olha, nós precisamos ter discernimento sobre o que é correto e o que não é correto. A doutrina espírita, ela nos convida para uma fé raciocinada. E como que nós vamos raciocinar diante das manifestações de fé se nós não temos conhecimento? Então, para isso, vem o convite, quase como um apelo, para que a gente possa estudar. Estudar as obras básicas da doutrina, que é composta por 5 livros de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese, e também as obras complementares de Chico Xavier, que vieram complementar a doutrina. Por que eu digo complementares? Porque os mais de 420 livros escritos por Chico, ele vem traduzir em miúdos o que está nos 5 livros de Kardec, né? Que Kardec deixou para nós. Fora a Revista Espírita, toda a coleção da Revista Espírita, enfim. Há muita obra, muito material disponível para que a gente possa estudar. Só que muitos de nós insistimos ainda em acreditar piamente em tudo que a gente ouve por aí, sem buscar a fonte, sem buscar nos conhecimentos da razão, se aquilo é correto, se deve ser levado em consideração ou não. Há umas mensagens circulando pela internet anunciando o fim da pandemia, anunciando o porquê da pandemia, mensagens psicografadas, assinadas, né, por Chico Xavier, e aí eu fico tão preocupada, porque quando eu vi o teor dessa mensagem, eu vi mensagem, Chico Xavier envia mensagem sobre a pandemia, e eu fui ler aquela mensagem e, sinceramente, eu não vi Chico Xavier naquela carta. E aí eu me pergunto, qual o teor dessa mensagem? O que essas mensagens vêm trazer para nós? Primeira coisa, é importante ver qual que é o conteúdo, mais do que quem assina. Porque nós recebemos muitas mensagens por aí assinadas por grandes espíritos, pessoas conhecidas, Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, Jesus. Outro dia eu vi uma assinada por Deus, não é? E aí a pessoa às vezes lê aquilo, toma aquilo como uma verdade absoluta e briga com todo mundo ou muda o seu comportamento diante daquela situação. Gente, vamos ficar alerta. Primeira coisa, depois de deixar mais de 400 obras psicografadas, complementando aí as obras já deixadas por Allan Kardec, por que razão Chico Xavier voltaria para ditar uma mensagem para dizer o que ele já havia dito? Para dizer o que nós já sabemos? Não é? É importante a gente olhar o conteúdo e observar. É Chico que escreveu isso? Será que Chico diria isso? Não é? Então, gente, tenhamos discernimento. Outra coisa, nós estamos num tratamento espiritual, conversando com o mentor, incorporado no médium, e aí às vezes surge alguma dúvida ou o mentor diz alguma coisa que a gente não concorda, e a gente vai para casa, mas ele falou que é para fazer assim, assado. Questiona, conversa com ele, indaga, não é? Fala, mas não pode ser assim assado? Olha, eu penso diferente. Não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus. Não significa que a gente vai tratar tudo a ferro e fogo e vai questionar no sentido de ser polêmico, mas no sentido de selecionar o que nos convém, o que é para nós, o que é correto, o que faz sentido, não é? Como médios, nós precisamos ter a responsabilidade de
deixar com que essas cartas que recebemos, essas mensagens, às vezes por intuição que recebemos, que passar elas por uma peneira, por um crivo da razão, para ver qual é a real necessidade dela. Se é uma mensagem que não vai confortar, que só vai perturbar, que não tem nada de útil, para que eu vou passar adiante? Porque nós, médiuns, recebemos, às vezes, muitas mensagens por intuição, por escrita, e que não precisam ser passadas. Às vezes, até ditas, assinadas por grandes espíritos, mas que não são eles na verdade. Então, é importante a gente ter esse discernimento. E para a gente ter discernimento, tanto o médium que envia a mensagem, como as pessoas que recebem as mensagens, o que a gente precisa fazer? Estudar. Há pessoas que fogem do estudo, não é? E há outras que só querem estudar e não querem fazer o bem, não querem praticar, não querem ir para mão na massa, né? Então eu digo que são duas asas que precisam ser fortalecidas. De um lado, a asa do conhecimento, que a gente precisa ter estudo, participar dos grupos de estudos, evangelização, mocidade, etc., para que a gente possa ter conhecimento doutrinário para auxiliar as pessoas. E a outra asa é a asa da prática, da caridade, do exercício, não é? Então, não adianta eu, por exemplo, ir só para todos os estudos possíveis, eu faço o ESD, eu faço evangelização, eu vou nas palestras todos os dias, se eu não faço a caridade. E não adianta nada eu ir pra sopa, ir pra ronda, ir fazer cesta básica, costura e etc., se eu não estudo. Porque da hora que eu estiver lá trabalhando, às vezes servindo um prato de sopa, o entendimento da doutrina pode me faltar para eu ser útil da melhor maneira que eu posso ser. Então é importante fortalecer as duas asas para que a gente faça grandes voos como espírito, não é? Então tá aí o meu convite como apelo para que busquemos os estudos. Vamos aproveitar esse momento de pandemia, que muitos de nós estamos tendo mais tempo, não é? Conosco mesmo, para fazer uma leitura, assistir uma palestra pela internet, tantas lives acontecendo, não é? Então, vamos buscar o conhecimento para fortalecer e da mesma forma auxiliar as pessoas, seja enviando uma mensagem de conforto, ligando para alguém que está no isolamento, conversando, dando atenção, auxiliando para formar uma cesta básica para alguém. Vamos nos auxiliar, não só materialmente, mas também emocionalmente. Eu acho que é esse o nosso papel como cristãos, como homens aqui na Terra. Então, que nós tenhamos muito discernimento com essas mensagens que nos chegam e muita responsabilidade também. Não é? Porque a espiritualidade, ela nos permite acesso a essa ferramenta, né? Permite esse acesso de intercâmbio do plano espiritual com o plano físico para a nossa evolução. Então, tudo aquilo que não faz bem, que a gente possa eliminar. E para que a gente tenha discernimento para eliminar, é preciso estudar e estar com o nosso pensamento conectado nas grandes esferas, nas mais altas esferas, com o pensamento elevado em amor. Não é? Então, que Jesus possa nos abençoar para que a gente tenha perseverança e tenha olhos de ver, não é? E ouvidos de ouvir essas verdades que nos chegam. Então, fiquem todos com Deus e lembrando que podem compartilhar à vontade esse vídeo e também o nosso canal no YouTube, onde todos os vídeos estão postados para todas as pessoas que têm interesse nessa mensagem. Um grande abraço.